Sinovite transitória, você já ouviu falar disso? O que raios é isso? Vi várias coisas na internet, mas não estou entendendo direito o que é. Como que eu posso saber se é essa doença ou não? É disso que a gente vai falar hoje. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Davi Nord, ortopedista pediátrico e também professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E eu mantenho esse canal aqui para trazer informações de qualidade, confiáveis, baseadas na ciência, baseadas em evidência, para você que às vezes é um médico, que às vezes é outro profissional de saúde, que às vezes é só um pai mesmo, um pai e uma mãe preocupado, buscando informações para ajudar o seu filho. Se você conhece alguém que está passando por isso, já ouviu falar de sinovite transitória, que pode ser, não se esqueça de encaminhar, de compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre medicina, especialmente sobre ortopedia pediátrica, um tema que a gente fala tão pouco, melhor para todo mundo, mas a gente vai ajudar a orientar as pessoas. Vamos entender um pouquinho então o que é a sinovite transitória. Na verdade, o que acontece é, você tem uma infecção, pode ser geralmente um resfriado, mas muitas vezes é uma diarreia, alguma coisa assim, ou até alguma coisa subclínica que passou sem você perceber, o bichinho passou lá, a criança teve, sei lá, um nariz escorrendo, alguma coisinha, por um dia você nem viu, e essa foi a infecção que vai levar a sinovite transitória. Ó, não é que o bichinho da infecção vai lá para a articulação, isso é outra coisa, isso a gente chama de pioartrite ou artrite séptica. Tem vídeo especificamente disso aqui para você. A sinovite transitória é outra coisa. É uma reação inflamatória que o corpo faz. A gente não sabe muito bem por que é uma reação autoimune, mas ele faz isso. E aí acaba afetando a articulação como uma reação a uma infecção. Isso pode ter em basicamente qualquer infecção. Geralmente acomete o quadril, então 35% dos casos é o do quadril, 35% dos casos é do joelho e o resto é de qualquer outra articulação, mas geralmente são essas articulações maiores. Pode acometer os dois lados ao mesmo tempo, mas não é uma coisa muito frequente, geralmente é um lado só. E geralmente quem teve tem um risco maior de ter de novo. Comete principalmente as crianças mais novinhas, aí, entre 2 e 6 anos de idade, mas pode acontecer antes, já vi vários casos antes, e pode acontecer depois, embora seja menos comum. E aí, como que a criança vai se apresentar? Como que você vai suspeitar? O que você pode fazer com a sinovite transitória? Geralmente a criança começa mancando, então ela acorda de manhã, ela estava ótima no dia anterior, mas ela acorda de manhã sem conseguir pôr o pé no chão, bastante incomodada. Essa é a queixa principal dos pais. Geralmente eles me ligam desesperados, já falaram com a pediatra não soube muito bem o que fazer, e aí eles ligam desesperados para mim perguntando, e aí, o que é e tal? Já teve vários casos da gente fazer uma teleconsulta, alguma coisa assim, para conseguir avaliar a criança, porque, sabe, eles, pô, em outra cidade, de repente, ou não consegue encaixar paciente no consultório, nem nada assim. Hoje em dia temos essa tecnologia que nos ajuda muito. E aí a gente consegue avaliar direitinho e, lógico, em alguns casos que tem indicação, elas vão ao hospital complementar com exames. Mas a sinovite transitória é uma coisa muito benigna, raramente a gente precisa de exames. A criança, então, começa mancando e aí você vê que ela tem uma dificuldade, principalmente de apoiar o peso naquela perna. Para ela engatinhar, às vezes, para ela ficar sentada, para ela, às vezes, até ficar em pé sem apoiar o pé, tranquilo. O problema realmente é andar. E ela brinca normalmente, ela é ativa normalmente, ela tá de boa, de bom humor, tá comendo bem. Ela é uma criança bem, exceto por estar mancando. Então é isso que chama bastante atenção e que preocupa os pais. E aí, o quadro disso é, geralmente, um mês após essa infecção, então até um mês após a infecção, pode ter sido bem recente, pode ter sido faz tempo, ela vai ter esse quadro que evolui de 1 a 3 semanas. Então, você tem um negócio um pouquinho arrastado. No geral, a criança começa pior e vai melhorando. Mas algumas vezes ela começa mais ou menos, piora um pouco e depois melhora. Esse é o padrão da sinovite transitória. Ao longo do tempo, ela obrigatoriamente vai melhorar. Quer você faça alguma coisa, quer não. Isso é super importante de lembrar. Então, o que eu faço normalmente? As crianças que eu suspeito de sinovite transitória, eu acabo dando uma segurada nos exames, porque não vai me ajudar assim, não vai me fechar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Eu fazer um exame de sangue, eu fazer uma ultrassonografia, fazer um raio-x, coisa assim, me ajuda a direcionar, me ajuda a fortalecer a minha suspeita diagnóstica, mas geralmente com a história, com o exame físico, a gente fecha muito bem o diagnóstico sem precisar de exames complementares. Mas, se a criança não está melhorando, se ela está piorando cada vez mais, se está um negócio arrastado de mais que 3 semanas, aí a gente realmente precisa investigar direitinho com exames
Tem algumas outras doenças, por exemplo, a doença de Pertz, displasia de Mayer, que podem levar a um quadro muito semelhante, só que bem arrastado. Bom, o que mais você precisa lembrar? Na hora que a gente está fazendo o exame físico da criança, na sinovite transitória, é um exame físico totalmente benigno, ou seja, na hora que eu estou mexendo o quadril da criança, por exemplo, ela não sente dor, não sente incômodo, ou um incômodo muito discreto, não tem um bloqueio. Quando a gente tem a pioartrite, infecção da articulação, essa articulação trava, ela fica vermelha, fica quente, fica muito dolorida e eu não consigo mexer, porque tem tanto líquido lá dentro que ela trava. Além disso, a criança tem febre na pioartrite. Na sinovite transitória, não, isso é uma coisa muito rara. No geral, se ela tiver febre, vai ser super baixa, aquela febrícula, coisa assim. Não vai ser um negócio intenso. Como eu falei, a criança fica muito bem. Se não fosse pela mancar, você não ia saber que ela está doente. Então, é um quadro bem benigno. E aí, como que é a evolução e como que é o tratamento dessa doença? Eu vou te falar isso daqui a pouquinho. Antes, eu só quero lembrar você de se inscrever aqui no canal, de deixar a sua curtida, de compartilhar esse canal com outras pessoas. Pessoas que às vezes são curiosas, pessoas que às vezes estão passando por isso, pessoas para você ajudar. E lembra, aqui no canal a gente tem de vários temas de ortopedia, a gente tem uma playlist só dos principais temas de ortopedia pediátrica para você e várias outras curiosidades com temas que eu vou colocando conforme vocês me pedem. E aí, como que é o tratamento da sinovite transitória então? Como eu falei para você, isso é uma evolução benigna, é basicamente só você não atrapalhar. Então, a gente dá sintomáticos, a gente dá remedinhos aí para melhorar a dor, para melhorar a inflamação e vai acompanhando a criança. O mais importante, gente, é o acompanhamento. A gente precisa ficar de olho para ver se o padrão não muda, se não é uma dor que piora, se não começa a ter febre, se ela não começa a ficar mais caidinha. Todas essas coisas são informações que você precisa trazer para o seu ortopedista pediátrico ou para o seu pediatra para a gente tomar a conduta adequada. E aí, basicamente, depois de um tempinho, ela vai melhorar. Eu já tive casos de pacientes, tive um caso que foi muito emblemático, inclusive, foi no começo de dezembro e a avó passou comigo desesperada, como sempre, porque sempre é assim na sinovite transitória. E aí eu avaliei a criança e tudo mais e falei, olha, é um quadro de sinovite transitória, evolui assim, 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 igual eu acabei de explicar para você. Só que, se passar 3 semanas e ainda não tiver melhorado, a gente vai fazer uma ressonância para buscar a doença de Pertz bem inicial. E aí a avó super preocupada, porque estava passando o tempo e estava chegando o Natal e a criança não melhorava tal. E aí no dia 25 de dezembro, ela me mandou uma mensagem dizendo que a criança estava super bem, mandou um vídeo dela andando, correndo, pulando. Então essa é a sinovite transitória, ela melhora, é só uma questão de tempo. A gente precisa ter paciência e acalmar o coraçãozinho aqui, que às vezes fica super ansioso, como de toda mãe, como de todo pai, especialmente os de primeira viagem. Bom, é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, é só escrever aqui embaixo, só mandar o seu comentário. Eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo as perguntas que vocês me mandam. Se quiserem saber de algum outro tema, se ficou alguma dúvida da sinovite, e se você de repente quiser entrar em contato direto comigo, sem deixar exposto para todo mundo aí, você pode ir lá no Instagram. Então, @drnordon é igual o que está aqui em cima, tá? Só que sem o ponto, @drnordon. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!